A graça e a paz do Senhor Jesus. Cristo está no jardim do Getsêmani com seus amigos, mas ele está só, porque seus amigos, os seus discípulos, dormem. Enquanto Jesus ora, ele vê o sofrimento do mundo inteiro condenado pelo pecado. Tudo se descortina na sua mente e ele compreende mais uma vez que tem que beber sozinho o cálice da amargura, o cálice do sofrimento. Ele toma a decisão de salvar então toda a humanidade, a qualquer custo. Com toda a submissão, ele faz uma oração ao Pai. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo seja feito a tua vontade. A agonia que Jesus sentia fez com que as gotas de sangue fluíssem dos seus poros. Ele busca então novamente seus discípulos, desejando que encontre seus discípulos acordados, que encontre nos seus discípulos conforto, simpatia, mas os seus discípulos estão mais uma vez dormindo. Ele acorda os seus discípulos, ele não repreende. Os seus discípulos não compreendem a sua angústia. E 3 vezes essa mesma cena se repete. Ainda dormem. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem, vamos, o traidor se aproxima. Quando a escolta de soldados chega, o jardim está em silêncio. Jesus adianta-se e coloca-se à frente dos discípulos e pergunta: a quem vocês buscam? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Jesus diz: eu sou. Quando Jesus diz essa palavra, eu sou, uma luz irradia do seu rosto e aquela turba assassina de pessoas, de sacerdotes, de soldados, de anciãos, caem por terra, desacordados. Jesus permanecia ali, calmo, com um perfeito domínio da sua consciência. Ele tem domínio próprio. Enquanto os discípulos assustados, mais uma vez, não conseguem dizer uma só palavra. Os soldados logo se recobram, levantam-se juntos com os soldados e Judas. Eles rodeiam Jesus, mesmo envergonhados, mesmo diante da sua fraqueza. Então eles prendem Jesus. O Salvador se permite ser aprisionado. Eles perguntam, Jesus pergunta novamente: a quem vocês buscam? E ele diz: a Jesus, o Nazareno. E ele responde: eu não já disse a vocês que eu sou Jesus? Que lucidez de Jesus, que segurança, mesmo diante da prisão, mesmo diante da situação ali. Jesus pede apenas que deixe os seus amigos irem embora, irem tranquilos. Jesus se aproxima e beija o rosto de Jesus. E Jesus fala: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? Jesus o chamou de amigo. Jesus não recusou o beijo de Judas, do traidor. Ele deu o exemplo de tolerância, amor, de simpatia. Se somos seus discípulos, se somos seus amigos, devemos também tratar as outras pessoas como Jesus tratou a Judas, com simpatia e com amor. Judas colocou-se com toda a sua arrogância ao lado de Jesus, não se envergonhou do que estava fazendo, não se envergonhou de tê-lo vendido por um preço de um escravo, apenas 30 moedas. E agora ele o entrega. Todo o sentimento de ternura e dignidade que havia anteriormente em Judas tinha desaparecido. As mãos de Jesus, que sempre fizeram amor, que sempre curou, agora são amarradas violentamente. Jesus não tem nenhuma resistência contra essa atitude. Os discípulos ficam apavorados e indignados, eles não acreditam no que veem. Jesus, contudo, consiste que seja amarrado. Pedro adianta-se com uma espada e pega uma das espadas dos soldados para tentar defender Jesus. E o que ele consegue fazer apenas é cortar a orelha de um dos sacerdotes. Jesus, vendo a atitude de Pedro, solta suas mãos, aquelas mãos que tinham sido amarradas violentamente por um daqueles soldados. E Jesus pega a orelha daquele servo e coloca de volta no lugar, e ela é curada instantemente. O mestre da vida, Jesus, o mestre do amor, segue seu caminho sozinho. Seus discípulos fogem com medo. Apenas Pedro acompanha à distância o sofrimento de Jesus. Nas mais amargas frustrações, não provê consolo,
amparo. Todos fogem, apenas os inimigos andam ali com Jesus. Todos decepcionam Jesus, mas Jesus segue tranquilo. E agora, enquanto ele é levado para o julgamento, ele não está só, porque o Pai está com ele. Ele é levado para um falso julgamento, pois o seu destino já estava definido. Jesus poderia convocar uma legião de anjos, ou apenas um anjo para vir ao seu auxílio e para libertá-lo, porque ele estava levando socos, ele estava levando ofensas de toda a humanidade, para que ele pudesse salvar então a humanidade. A arte do perdão era um dos segredos da vida de Jesus, que trazia lucidez a ele. Por amar o ser humano e exercitar continuamente o perdão, Cristo preparava terreno para superar qualquer tipo de frustração e qualquer tipo de pessoa. Naquela mesma noite, Pedro presenciou gestos, atitudes incomuns e 3 vezes ele traiu Jesus, negando Jesus. Negou diante de pessoas humildes, negou diante de sacerdotes. Quando Pedro nega pela 3ª vez, Cristo, apesar de estar sendo espancado, injuriado, esbofeteado, ele olha para Pedro e o alcança com um olhar acolhedor, um olhar que não é um olhar de julgamento. Cristo está preso, está sendo ferido, Pedro está longe, ele está longe no pátio, mas ele vê o seu mestre sendo agredido e os olhares de Cristo, o olhar de Cristo alcança Pedro. Cristo está ferido, ele teve tempo para acolher Pedro, mesmo no pátio. Pedro está preso e Cristo está livre. Pedro está livre exteriormente, mas está preso interiormente, na prisão da culpa, na prisão do medo, na prisão da dor, da insegurança. Cristo estava preso exteriormente, mas ele estava livre interiormente, dos seus pensamentos, das suas emoções e no seu espírito. Pedro não pediu perdão ao mestre, mas o olhar de Jesus, o olhar acolhedor, o perdoou, o consolou, mesmo ele tendo negado 3 vezes. Cristo, com seu olhar penetrante, parecia dizer eloquentemente a ele: Pedro, você pode desistir de mim, você pode negar tudo que nós vivemos, mas não tem problema, eu ainda te amo e eu te perdoo. Diante disso, Pedro caiu em si e retirou-se para chorar. Aquele homem forte, rude, que dificilmente derramava lágrimas, começou a aprender a chorar. Ele chorou intensamente e amargamente. Enquanto chorava, ele provavelmente repensava seu comportamento e a sua história. Meditava sobre o seu olhar profundo, o olhar profundo de Cristo, e refletia sobre os pensamentos dele. Talvez comparava sua pobre limitação, sua pobre emoção, e se subjugava agora todo o medo, a sua insegurança, o seu amor ao amor incondicional de Jesus. Cristo é símbolo de perdão, e não importa qual caminho a gente já seguiu, não importa qual caminho nós já trilhamos, nem quantas vezes já decepcionamos Jesus. Hoje o olhar de Jesus quer te alcançar. Ele quer que você tenha a ousadia de olhar para os olhos de Jesus, olhar para a cruz de Cristo e ser alcançado por Jesus. Permita olhar para Jesus, permita olhar para a cruz de Cristo e deixe que o olhar de Cristo alcance também o seu olhar. Amanhã a gente continua e nós vamos falar sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. E eu te espero. Que Jesus te abençoe. Olhe para Jesus, olhe para a cruz e deixe que o olhar dele também te alcance. Um abraço.